Chegou aquele momento todo especial no programa de Coração para Coração, o momento de meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Com muita alegria, está conosco nesta manhã o pastor César Santana, da Assembleia de Deus de Madureira, que estará trazendo a Palavra de Deus aos nossos corações. Peço a você que nos ajude a evangelizar através do canal Marcelo Mesquita e de Pregai no YouTube. Se inscreva, toque no sininho das notificações e, se possível, convide mais alguém a se inscrever no canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Pastor César Santana e a mensagem da Palavra de Deus. Alô. Graças a Deus. Graças a Deus. É uma alegria poder estar com você, Marcelo, nessa manhã, né? Marcelo Mesquita, meu grande amigo. Fico ouvindo sempre seus programas, recebendo sempre pela internet, das mensagens que você manda aí. A gente mata um pouquinho da saudade, né? Do passado de rádio, né? São coisas maravilhosas. Se a gente olhar bem essa história aí, Marcelo, isso já vai fazer aí, com certeza, uns 40 anos por aí, né? De ministério, trabalhando com rádio na igreja, trabalhando com som da igreja. De forma que é uma alegria estar contigo hoje aqui nessa manhã e poder trazer a palavra de Deus é especial. Meu coração se encontra muito alegre. Eu pensava não conseguir estar hoje aqui por conta de uma gripe muito forte que eu peguei, mas eu falei com a minha esposa, com a Rosemary, que ela mandar um beijo para a Rosemary, que agora ela está sintonizada. Eu falei para minha esposa, olha, já faz tanto tempo que eu e o Marcelo estamos planejando essa vida aqui, sempre acontece o problema, a gente não consegue estar junto, mas eu vou atender meu amigo hoje, eu vou dar meu jeito e vou dar uma passada lá para deixar uma palavra. E graças a Deus, chegamos bem, Deus nos abençoou, estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Então vamos à palavra, né? Que aí dentro da palavra nós vamos conversar um pouquinho a respeito de diversas coisas. Eu quero dividir com os irmãos um texto da palavra de Deus, mas eu vou fazer assim, eu não vou ficar preso apenas na leitura, que a leitura eu tenho certeza que você já conhece. Nós vamos remeditar a respeito do cego de Jericó. Porque na história do cego de Jericó, existem muitas coisas que nós podemos tirar para o nosso dia a dia. E a palavra de Deus, ela é assim, ela precisa ser prática do nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela diz que ela se renova a cada manhã. Então, todo dia, mesmo você lendo o mesmo versículo, a palavra de Deus, ela permanece imutável e ela se renova todos os dias. O texto bíblico fala que esse cego, ele estava assentado à beira de um caminho. E a única coisa que o cego podia fazer era pedir esmola. E quando eu leio isso na Bíblia, Marcelo, meus irmãos que estão nos ouvindo da Rádio Nova Shekinah, eu fico pensando que um problema social da época de Jesus até hoje não conseguiram ser resolvido. O problema da cura da cegueira, um problema de saúde que não conseguiu ser solucionado até os dias de hoje. Mesmo com toda a tecnologia, com todo o avanço da ciência, ainda é um desafio a questão dos olhos. A cura é difícil, é complicado. Complicado para a ciência humana, mas não é complicado para o Deus poderoso que nós servimos. E aí nós estamos diante de um desafio aqui. Vamos encontrar Deus curando um cego. Aquilo que a ciência até hoje não conseguiu fazer, Deus continua fazendo. Curando enfermidades incuráveis, entrando no impossível do homem. Mas a Bíblia diz que esse homem sentado na beira do caminho, e a única coisa que ele podia fazer é ficar pedindo esmola, pedindo ajuda. E aí nós aprendemos com uma situação. Como é que esse homem vai se comportar diante de uma dificuldade ou diante de uma impossibilidade? Como é que você que está me ouvindo vai se comportar
diante de uma impossibilidade que você tenha. Pode ser uma doença, pode ser um trabalho, pode ser qualquer coisa que para você seja impossível. Como é que você vai fazer para se posicionar diante de Deus? O cego deixou um caminho, e um caminho de sucesso. Porque a Bíblia diz que quando ele sabe que Jesus está vindo no mesmo caminho em que ele se encontra, ele poderia ter ido embora, ele poderia ter reclamado, ele poderia fazer muitas coisas, mas o que ele vai fazer é exemplo para você e para mim hoje. Ele vai começar a clamar e pedir a Deus que Deus curasse a sua enfermidade. Tem muita gente que foge do problema, Marcelo. Quando vê a dificuldade, desiste. Um cego não vai desistir da bênção que ele precisava. Ele vai insistir. Ele começa a clamar. E é interessante porque quando a gente se posiciona diante de Deus desta forma, que é a maneira de você insistir, demonstrar para Deus o tamanho da tua fé, isso às vezes atrapalha e incomoda as pessoas que estão do seu lado. Pode incomodar a sua família, pode incomodar os amigos que estão do seu lado, porque a fé sempre incomoda alguém. Porque aqueles que não têm condição de crer ou não creem, essas pessoas acabam criticando as pessoas que creem. Porque quando você crê, você não precisa de nada, você não precisa de dinheiro, você não precisa de nada. Você apenas crê. E quando você crê, é o momento que você está preparado para receber as bênçãos de Deus. Então a Bíblia vai dizer que apenas a crença deste cego vai fazer ele olhar para Deus e começar a clamar a Deus, a chamar a Deus e pedir que Deus pudesse curá-lo da sua enfermidade. Quem está do seu lado começa a dizer para ele: ô cego, isso não vai acontecer, rapaz. Não adianta você ficar gritando desesperado no meio da rua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou tem compaixão de mim. Não vai adiantar você fazer isso, porque Deus está muito ocupado para ficar ouvindo o clamor de um cego. E aqui tem uma outra coisa que a gente aprende, rapaz. Deus não está com seus ouvidos fechados para ouvir o teu clamor nesta manhã, para ouvir aquilo que você precisa de Deus nesta manhã. Os ouvidos de Deus não estão fechados, pelo contrário, os ouvidos de Deus estão bem abertos, atentos para ouvir o teu clamor, que é fruto da tua fé. A fé que remove montanhas, a fé que traz a vitória, a fé que traz a expectativa de uma vida nova, de uma transformação, de uma renovação. Esta fé que tem dentro de você, você precisa colocar para fora e falar com Deus. O cego fez isso. Começou a clamar mais alto ainda, cada vez ele gritava mais ainda, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero lembrar que Jesus aqui, quando entra neste caminho, nessa rota do caminho do cego, a Bíblia diz que Jesus não está sozinho. Tem uma multidão atrás de Jesus. Tem uma multidão querendo ver os milagres que Jesus fazia. E ouvir uma voz no meio de uma multidão, eu digo para você, é praticamente impossível. Por muita gente andando, muita gente falando, muita gente gritando, você vai ouvir a voz de alguém que é um cego, e que na sociedade daquela época era totalmente discriminado, aliás, como é ainda hoje. Hoje o cego ainda sofre muita discriminação. Mas a Bíblia diz que em determinado momento da caminhada, Jesus vai ouvir a voz daquele cego. E assim como Jesus também está ouvindo a sua voz nessa manhã, que está ouvindo aqui o nosso programa na Nova Shekinah, e que está com seu coração aceso através da tua fé para receber uma grande vitória na tua vida. Jesus então diz o texto bíblico que ele para porque ele ouviu, ele para porque ele sempre ouve, ele para porque ele sempre quer abençoar.
E aí ele manda chamar aquele que está clamando. Olha, Jesus sempre manda chamar aquele que está clamando, aquele que não perde a sua fé. Quem perde a fé não consegue receber nada de Deus. E ele manda chamar o cego. E quando manda chamar o cego, Marcelo, sabe o que Jesus diz para o cego? O que você quer que eu faça contigo? Você já imaginou, Marcelo, se Deus chegasse para nós hoje e dissesse assim: o César, Marcelo, o que você quer de mim? A minha lista é enorme, Marcelo. A minha eu tenho certeza que a tua também. Mas sabe o que o cego vai fazer? Ele vai se posicionar diante de Deus, pedindo que Deus toque no impossível dele. Porque aquilo que é possível para o homem fazer, nós temos que fazer. Mas o que é impossível, isso está nas mãos de Deus. E Deus quer fazer e tocar no teu impossível nessa manhã. Deus quer fazer milagres na sua vida nessa manhã. Ele quer atuar com poder na sua vida nessa manhã, para mostrar para você que Ele é poderoso, que Ele é Deus sobre todas e qualquer coisa. E aí, neste instante, a fé daquele homem movendo o coração de Deus, e Jesus perguntando para ele: o que você quer que eu faça contigo? Ele diz: eu quero ver. Para Jesus é uma coisa tão simples. Para nós, o nosso impossível é complicado. A cura dessa enfermidade até hoje não aconteceu. Ela é impossível. Impossível para homens, mas não é impossível para Deus. Jesus olha para ele e apenas diz para ele: se você quer ser curado, então vai, a tua fé te salvou. Entenda o que eu vou dizer aqui, já estou quase terminando essa breve palavra. Jesus disse para aquele homem, quando o curou, que a fé dele o havia salvado. Veja que o que ele foi buscar era uma cura de uma enfermidade. Mas Jesus deu a ele não só a cura da sua enfermidade, mas deu a ele também a cura da sua alma. Porque maior valor para Deus tem que você se encontre com Ele e que a sua alma, que é preciosa para Deus, mais preciosa até do que a sua saúde, ela possa acontecer diante de Deus. Jesus cura aquele cego da sua enfermidade, que era uma cegueira natural, mas também cura ele da cegueira espiritual. E dá àquele homem uma maneira agora e um motivo agora diferente para ele viver. Porque se antes a dificuldade dele era de servir a Deus porque faltavam as vistas, agora Deus renova as suas vistas e renova também a sua visão espiritual. E aí eu quero que você entenda uma coisa, que muitas das vezes eu quero aqui até fazer uma citação de cura, pedindo aos irmãos que façam uma oração especial. Eu acabei de me lembrar aqui de um grande amigo, de um grande companheiro nosso, que é o Felipe do Fraê, mora aqui na Praça Seca. E o Felipe está internado. Ele está precisando que Jesus toque naquela enfermidade dele, que o homem olha e diz que é difícil. O homem olha e diz que é impossível, mas Marcelo, não é impossível para o Deus que nós servimos. E eu quero dizer isso para o Felipe, que pode estar até nos ouvindo agora. Felipe, mantenha-se firme com a tua fé, firme na presença de Deus, porque Deus vai curar você, Deus vai tirar você desse hospital e vai mostrar o quanto que você é importante para Ele, como Ele te ama, como Ele se importa com você e como os projetos de Deus a teu respeito não se encerraram. Os projetos de Deus a teu respeito apenas começaram. Muita coisa Deus tem para fazer com você. Você que está me ouvindo nesta manhã, os projetos de Deus a teu respeito são intensamente maiores do que você mesmo possa pensar sobre você. Aquilo que você planejou sobre você,
O projeto de Deus é maior do que aquilo que você planejou, do que aquilo que você pensou, daquilo que você investiu. Deus tem muita coisa para fazer além do que você mesmo planejou para a sua própria vida. Eu quero deixar essa palavra aqui para o Felipe e pedir que vocês continuem orando. Continue orando pelo Felipe, colocando o Felipe nas mãos de Deus, Felipe do Faê, porque eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória a ele, como deu aquele cego de Jericó, curando aquela enfermidade que era impossível aos olhos dos homens. Mas voltando para o nosso contexto, aquele cego agora, ele vai ter uma oportunidade diferente, porque agora ele não tem mais impossível. Nada que pudesse impedi-lo de servir a Deus, agora acontece na vida dele. Ele está livre para servir a Deus com intensidade. E é isso, Marcelo, querido irmão, que muita gente deixa para trás na presença de Deus. É que quando Deus nos dá uma bênção, não é para que nós pegamos essa bênção e a gente esqueça dela. Uma bênção dada por Deus é para nós utilizarmos elas em proveito da obra de Deus e ajudando pessoas que precisam também receber as mesmas bênçãos e vitórias que um dia nós recebemos. E aí diz o contexto bíblico que aquele homem, após receber a vitória, ele começou a glorificar a Deus. Nessa manhã, recebe a tua vitória e começa a glorificar a Deus. Começa a agradecer a Deus. Começa a falar com Deus o quanto que você é grato a Ele, por Ele já estar operando no impossível da sua vida. Naquele impossível daquela listinha que eu falei, que a gente tem sempre alguma coisa ali, e a gente olha e diz, não vai ter jeito. Há jeito sim. Deus pode todas as coisas, Deus pode abençoar e dar vitória em todas as coisas. O texto bíblico complementa dizendo que o cego começou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. E aí o que você precisa fazer é seguir a Jesus, é ficar firme com Jesus. O que você precisa fazer a partir de hoje é andar com Deus, é entender que as vitórias que você está buscando e que você precisa de Deus está na sua constante caminhada, de você não parar, de você não olhar para os problemas, de você não olhar para as dificuldades, mas você andar todos os dias na presença de Deus. Porque nós, irmãos, nunca sabemos quando e como é que Deus vai nos usar. Deus tem a sua forma de trabalhar. Deus tem a sua maneira de chamar, de escolher. Se nós olharmos para a nossa vida, nós não vamos encontrar em nós nenhum motivo que nos agrade, que seja suficiente para Deus nos usar e nos chamar para uma grande obra. A gente olha para Deus e diz, que valor que eu tenho? É sempre assim. Nós olhamos e não encontramos esses valores. E não temos mesmo. É porque Deus, quando Ele chama, a palavra de Deus nos ensina dizendo que quando Ele chama, Ele é quem nos capacita. Então Deus olha alguma coisa em nós, se agrada de nós em alguma coisa, Ele nos chama e nos começa a nos preparar para entrarmos naqueles projetos que Ele planejou e que Ele projetou para nós. Os projetos de Deus que são fantásticos, lindos e maravilhosos e que agradam totalmente a Deus. Fazendo assim, meu querido irmão, eu tenho certeza que nós vamos ter muito sucesso na nossa vida, que nós vamos poder nos entregar inteiramente nas mãos de Deus e Deus vai poder nos usar também poderosamente nas mãos dele para o proveito que Ele quiser, para a obra que Ele quiser. Eu estava conversando, Marcelo, essa semana agora com alguns pastores, irmãos nossos antigos, né? Bem antigos, e eles se lembrando de como é que eles viam o César, né? O pastor César, hoje aqui na igreja, correndo na igreja,
como criança, indo na igreja com a minha mãe, ficando debaixo do banco da igreja, brincando com os carrinhos, enquanto tinha o culto. E eles falavam assim: poxa, a gente tem acompanhado a sua vida na igreja desde quando você era criança, depois quando você foi adolescente na igreja, foi tocar um instrumento na igreja. E aí, Marcelo, eu escolhi um instrumento para tocar que ninguém tinha tocado na igreja, que era um contrabaixo. Um contrabaixo ninguém tinha tocado na igreja. Acho que eu fui o primeiro a tocar um instrumento. E eu me apaixonei por esse instrumento. E aí passei muitos anos tocando esse instrumento. Você pensa assim: mas como é que você vai sentir esse desejo? É porque Deus tinha uma obra para fazer comigo. Me iniciei no período da música na igreja. Foi o que me trouxe para a igreja, firmado na igreja, foi música. Os corais, cantar nos corais, depois tocar um instrumento, ir para a banda Paulo Lema Macalão, tocar na banda. Então essas coisas foram nos firmando na presença de Deus. Dirigir os conjuntos da igreja, depois ir para a mocidade e tocar e dirigir mocidade, participar de diretorias, ser tesoureiro, trabalhar em congressos e depois liderar adolescentes. Essas coisas, isso são os projetos que Deus tem e tinha na minha vida e tem também na sua, que a gente jamais espera isso. A gente não planeja isso. Deus é que vai fazendo, na medida em que a gente vai caminhando na obra de Deus, Deus vai nos usando. Nós estamos aqui orando hoje pelo Felipe, e eu me recordo de um período de mocidade meu, em que o que eu mais gostava era de visitar o hospital, fazer visita nas pessoas que estão lá no hospital doente, naquela cama, olhando para si, olhando e dizendo: não tem saída. Mas tem saída sim. A oração, Deus ouve as orações, Deus atende as orações, Deus cura através das orações, Deus opera poderosamente através da nossa fé. Tantas coisas Deus tem para fazer na nossa vida, através da nossa disponibilidade na sua obra. Olha, certa vez me perguntaram: como é que a gente faz para trabalhar na igreja? Eu queria tanto trabalhar na igreja. Sabe o que você tem que fazer? Ir para a igreja. Ir para a igreja. Quando você está na igreja, na presença de Deus, aí Deus começa a tocar no coração dos outros. Vem cá, me ajuda aqui. Isso aconteceu comigo, Marcelo. Primeira tarefa que eu fui fazer na igreja foi fazer pão. Fazer pão. O irmão, pastor Sebastião, estava lá na cantina. Ele olhou e falou assim: você está fazendo o que na igreja? Eu estou fazendo nada. Então vem cá, me ajudar a fazer pão. Eu fui fazer pão. E aí comecei a fazer pão com ele na igreja. Cheguei em casa e falei para minha mãe: agora eu já sei fazer pão. Aprendi a fazer pão na igreja. Tantas coisas que eu não fazia em casa, eu acabei fazendo na igreja. Porque Deus começa a nos usar e nos preparar para coisas maiores, para coisas de importância na sua obra dentro da sua casa. Então, eu quero deixar aqui, complementando a palavra do cego. O cego, irmãos, ele não fica olhando para os problemas dele. O que ele fez foi clamar a Deus. Não fica olhando para os teus problemas, meus irmãos. Se você ficar olhando, os teus problemas vão te engolir, porque eles são grandes mesmo, e são impossíveis para você, mas eles não são impossíveis para Deus. Deus pode todas as coisas. Deus pode abençoar você em tudo. Em tudo. Deus pode abençoar você e usar você para uma grande e poderosa bênção nas mãos de Deus na casa do Senhor. Adore a Ele, glorifique a Ele, siga Jesus por todo o caminho, glorificando a Ele, dê testemunho, seja uma bênção para os seus vizinhos, seja uma bênção na sua igreja, seja uma bênção na sua família, seja uma bênção na sua escola, seja um baluarte de Deus aonde você estiver, que todos possam olhar para você e dizer: ali vai um verdadeiro servo de Deus, que adora, glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar você rica e poderosamente, que você possa entender e colocar no seu coração
que Deus está sempre pronto para ouvir o teu clamor, que Deus está sempre pronto para ouvir as tuas orações. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. E aqui eu me despeço agradecendo ao meu querido amigo Marcelo ter me dado essa oportunidade de trazer aqui essa palavra de Deus. Já aguardando a volta, hein? Vamos planejar a volta, né, Marcelo? Vamos. Vamos planejar a volta. Nós estamos aqui adorando a Deus, que é maravilhoso estar na rádio Nova Shekinah em 92,1 FM. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Marcelo, em nome do Senhor Jesus.